Seja bem-vindo ao canal BOL no programa Resenha Penal. A gente vai conversar hoje porque é uma questão envolvendo o perdão na prática de um crime. Mas você sabia que em processos criminais o juiz, mesmo reconhecendo que a pessoa praticou um crime, pode deixar de aplicar a pena? É sim, gente, é o chamado perdão judicial, que está previsto na legislação brasileira. Então, para tratar desse assunto que é bastante curioso, nós vamos conversar com o advogado criminalista Vitor Emídio Cardoso. Seja bem-vindo, meu caro Vitor. Muito obrigado, Salim. Ô, Vitor, o que é esse perdão judicial? O perdão judicial é um instituto bem diferente, bem interessante. Ele está previsto no nosso Código Penal como uma causa de extinção da punibilidade, ou seja, o juiz reconhece que a pessoa praticou uma infração penal, um crime, uma contravenção penal, mas ele deixa de aplicar a pena por entender que a punição naquele caso não é necessária, não tem necessidade de se aplicar a punição naquele contexto. É interessante, realmente, né? É bom o pessoal entender. Agora, sempre que o juiz quiser, Vitor, ele pode aplicar esse perdão judicial, ou seja, ele pode perdoar qualquer pessoa por qualquer crime? Não é tão simples assim. Diferentemente do que a gente verifica em alguns institutos, por exemplo, a anistia, que nós já comentamos aqui, o próprio indulto presidencial, o perdão ele só pode ser concedido em casos expressamente previstos na legislação, ou seja, a lei ela tem que falar que para aquele crime específico cabe o perdão judicial. Fora dessas hipóteses, o juiz ele não pode conceder. Nós já tivemos até alguns casos interessantes relacionados a isso. Por exemplo, o indivíduo que praticou um crime de roubo e chegou a trocar tiros com policiais militares, com guardas municipais. E ele foi atingido por um desses disparos e ficou tetraplégico. No processo do crime de roubo, a defesa pediu a aplicação do Instituto do Perdão Judicial sob o argumento de que a cadeia, a punição para esse indivíduo já não seria mais necessária. Ele já teria a pior punição que ele poderia, foi a alegação da defesa nesse caso, que é o fato de ter ficado tetraplégico em decorrência da prática desse crime. Mas as justiças, os tribunais superiores não concordaram com esse argumento por um motivo muito simples. Não há previsão de perdão judicial para o crime de roubo. Interessante, realmente, né? Bom, ô Vitor, agora você tem algum exemplo aí, ou mais de um, até se for possível, de situações de perdão judicial que estão previstas na lei? A legislação, o nosso Código Penal, algumas outras legislações, como leis de crimes ambientais, trazem algumas situações. Então, por exemplo, no caso da lesão corporal culposa, aquela que não há efetivamente uma intenção de lesionar, houve um descuido, vamos dizer assim, há possibilidade de perdão judicial. Nós temos um exemplo bem interessante de um crime que é conhecido como adoção à brasileira. A gente vê muito esse crime, via muito esse crime em anos anteriores, por exemplo, em novelas, que a gente tinha aquela situação de uma família rica, a mulher rica, ela não conseguia engravidar, e por outro lado tinha lá a empregada doméstica, que engravidava sem querer, sem ter essa pretensão e não podia cuidar daquela criança. Aí a patroa, como as novelas se referiam, ficava com aquela criança sem fazer o procedimento formal previsto na legislação para adoção. Essa conduta ela configura crime. Mas o Código Penal fala que se os fins que levaram essa adoção à brasileira forem nobres, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena. Outro caso muito comum, muito interessante que nós temos relacionados aos crimes ambientais é aquela pessoa que guarda na sua casa um animal silvestre, mas que não está ameaçado de extinção. A gente vê isso muito com passarinhos. O juiz ele pode aplicar o perdão judicial. Olha, agora tem alguma situação, Vitor, que envolve o perdão judicial, que é, né, mais conhecido, que assim, que seja mais comum? O caso mais conhecido do perdão judicial diz respeito ao delito de homicídio culposo, quer dizer, tirar a vida de outra pessoa sem ter tido efetivamente aquela intenção, por um ato de descuido, que a gente chama de negligência, imprudência, por exemplo.
No homicídio culposo é cabível o perdão judicial e os tribunais, o Código Penal, inclusive, dá essa diretriz, eles aplicam quando, no caso concreto, na situação específica de um homicídio culposo, a morte propriamente dita daquela pessoa que veio a falecer é mais grave, atinge o sujeito de forma muito mais intensa do que seria se ele efetivamente viesse a ser condenado por aquele fato. Quer dizer, o abalo moral que ele sofreu é pior do que a punição. E a gente tem alguns casos muito tristes que acontecem. Então, por exemplo, o pai militar ou o pai que tem a posse, o porte de arma de fogo, esquece a arma em cima da mesa e o filho de 5 anos de idade pega a arma e acaba, num ato ali de brincar, acaba acertando a si mesmo. O pai ele foi descuidado, mas perder o filho por um erro seu já é a pior punição que ele poderia sofrer. Casos, por exemplo, de irmãos que estão ali com algum tipo de brincadeira e um vem efetivamente a matar o outro por um ato de descuido, por um ato culposo. Então, essa é a situação mais comum que nós temos, mais conhecida do perdão judicial, quando a punição já é a morte daquele ente querido. E aí eu só faço a ressalva que os tribunais eles têm exigido, para essa espécie de perdão judicial, que haja efetivamente um vínculo familiar, uma relação afetiva de muita proximidade. Nós já tivemos situações, por exemplo, em que o perdão judicial foi negado para um indivíduo que matou culposamente o melhor amigo, porque não ficou demonstrado ali essa relação esse abalo moral, não se presume quando não se trata de uma relação familiar. Realmente é muito triste, né? Mas vamos lá. O Vitor, agora para a gente poder encerrar essa conversa, né, você falou sobre o perdão judicial no caso de homicídio culposo, de acordo com o que está previsto, inclusive, no Código Penal, né? Eu sei que existe também uma forma mais específica de homicídio culposo, que é aquela que ocorre na direção de veículo automotor. Então, por exemplo, o pai está dirigindo de forma descuidada, está, né, imprudente ou até mesmo com negligência, e acaba se envolvendo num acidente que mata o filho, né, que estava lá no banco do carona, por exemplo. Para esse pai que praticou um homicídio culposo na direção do seu carro, cabe, Vitor, o perdão judicial? Essa é uma discussão muito instigante, muito estimulante, porque nós temos no Brasil o Código de Trânsito Brasileiro, que além de normas regulatórias do funcionamento do trânsito no Brasil, ele prevê também delitos, e um desses delitos, como você adiantou, é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. O problema é que o CTB, o Código de Trânsito, não fala sobre a possibilidade de perdão judicial no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Na época, inclusive, em que houve a propositura, que o Código de Trânsito estava para ser aprovado, havia um artigo contendo essa possibilidade, mas ele foi vetado pela Presidência da República. E aí ficou essa dúvida, cabe ou não o perdão judicial? O Código de Trânsito, ele fala que naquilo que ele for omisso, naquilo que ele não tiver uma norma expressa, a gente vai aplicar o Código Penal e o Código de Processo Penal. E como o Código Penal para o homicídio culposo trata da possibilidade do perdão judicial, feriria a igualdade, feriria a isonomia se a gente não aplicasse para os delitos de trânsito também. Então, hoje é relativamente tranquilo o entendimento de que cabe sim perdão judicial no delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Nessa situação que você trouxe, nesse exemplo que você trouxe, o pai poderia sim ser beneficiado pelo Instituto. Ótimo, viu? Explicou muito bem aí essa história do perdão, principalmente o perdão judicial, que é fundamental que as pessoas entendam quando e como pode acontecer. Muito obrigado, Vitor. Foi um prazer. A Resenha Penal volta na semana que vem. Você pode acompanhar a gente também lá no Spotify, viu? Canal Ball. Aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.